Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e esse é o canal Formação de Escritores. Como vocês sabem, este canal é fruto de um curso que nós temos já há 10 anos, o curso de formação de escritores, que tem uma versão presencial em Porto Alegre e uma versão online com alunos de todo o Brasil. Este curso tem entre suas características produzir uma coletânea com seus alunos, uma coletânea que serve de laboratório para que depois eles possam produzir um livro individual. Este vídeo é um vídeo feito para os alunos do curso que vão participar dessa coletânea. Eu vou trazer aqui características do edital de publicação para que eles possam entender melhor qual é a ideia para a coletânea que vai ser lançada no ano que vem, em 2025. Mas eu resolvi deixar esse vídeo aberto, primeiro porque muitos alunos acessam o canal, se informam pelo canal, e depois para que vocês possam também conhecer e entender como é o nosso edital de publicação de coletâneas. Quem sabe quando vocês vierem fazer o nosso curso, vocês também acabem participando. Alunos das nossas oficinas ou cursos extras que não sejam formação, entrem em contato que a gente pode combinar se vocês quiserem participar também. Certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês as telas do edital, vou explicar com calma, vou trazer alguns exemplos, algumas dicas, para que também vocês possam ter mais facilidade para escrever este conto para o nosso edital. Qualquer dúvida, me mandem e-mail, me mandem WhatsApp, vocês sabem aí meu e-mail e meu WhatsApp, quem é aluno tem esse contato. E para quem não está entendendo nada, acesse o site www.formaçãodeescritores.com.br. Lá no site tem as informações para as próximas turmas que vão abrir para o ano que vem. A gente, esse ano de 24, já encerrou as turmas, mas para o ano que vem abriremos novas turmas também e vocês podem se juntar a nós. Deixa eu colocar maior a tela aqui, então, para conversar com vocês sobre a nossa chamada. De repente, assim fica bom? Tá. Então, chamada para a coletânea impressa da editora Metamorfose, que vão ser lançadas em março, abril de 2025. Como eu sempre digo, um livro é que nem um filho, leva 9 meses para ficar pronto. Então, a gente precisa lançar a chamada agora, começar a receber textos. O prazo de envio de textos é outubro, para que ele seja lançado lá em 2025, em março ou abril. Como eu disse, a coletânea, o bacana da coletânea é que todo o processo que a gente faz para lançar o livro individual, a gente também faz na coletânea. Receber originais, escolher, revisar, editar, mandar para leitura crítica, depois passar por um revisor externo, mandar para o autor revisar a revisão, fazer a diagramação, escolher nome, biografia, foto, pré-venda, todo o processo que se faz o livro individual, a gente faz questão de repetir aqui na coletânea, para que ela sirva de laboratório do livro individual e, claro, para que vocês conheçam na prática o que é produzir um livro. Eu vou ler, porque como é um edital, é importante a gente ler e depois comentar. E, claro, se tiverem dúvidas, mandem para mim. Podem colocar também nos comentários do vídeo, se preferirem, que eu respondo para vocês. A publicação de coletâneas da Metamorfose Cursos Editora é um ótimo laboratório para que os participantes de formação de escritores tenham noções práticas sobre o processo de edição, comercialização, divulgação e lançamento de livros impressos. Nesse sentido, desde 2015, a Metamorfose tem organizado com grande êxito coletâneas temáticas. Para o primeiro semestre de 2025, lançamos a seguinte chamada para alunos e ex-alunos do Formação de Escritores em suas versões online e presencial. Então, quem já participou do curso, a gente tem mais de 700 alunos que já terminaram o nosso curso, pode também mandar material, mandar texto para a coletânea. Eu coloquei aqui a capa de algumas coletâneas que nós fizemos. Nós temos produzido coletâneas desde 2015, quando começou o curso, sempre coletâneas temáticas, para que a gente possa trazer algum interesse para o leitor, que não apenas conhecer o texto do seu amigo, do seu parente. Então, a gente trabalha com coletâneas temáticas, e a cada semestre a gente lança um tema diferente. E esta é até a expectativa que os alunos ficam, né? Qual vai ser o tema desse semestre. Então, agora, hoje, neste momento, eu estou lançando o tema da coletânea de 2025, a primeira de 25, que vai ser Contos Animais. A proposta é um livro de contos com protagonistas animais. Podem ser pets, mas também podem ser gorilas, baleias, leões, dinossauros. Não valem seres humanos. Ah, Marcelo, mas humano também é um animal. Ok, eu sei, mas não valem seres humanos. A ideia aqui é trabalhar com os outros protagonistas não humanos. Embora os humanos, claro, possam aparecer no texto como coadjuvante ou como narrador, ou até às vezes é uma dupla, né? Um humano junto com um animal, não tem problema, mas o título da coletânea vai ser Contos Animais. Então, textos que fujam demais dessa proposta acabam ficando fora do tema e aí não tem justificativa ser aprovado na coletânea. Então, se atentem ao tema Contos Animais, um livro de contos com protagonistas animais.
Por conto, entende-se uma narrativa curta com uso de subtexto, ficcional e com uso de subtexto. Marcelo, posso fazer um texto inspirado em fatos reais, uma autoficção? Claro que pode, até porque o leitor não vai ler o texto pensando se é real ou se não é real. Mas cuidem que o texto funcione enquanto um conto. Às vezes a pessoa quer escrever uma história real, uma história que se passou com ela, em forma de relato ou de autoficção, e ela não quer mexer no final, por exemplo, porque aconteceu de determinada forma. Mas para o conto, ele tem que funcionar enquanto uma história própria. Não importa se é real ou se não é real, ela tem que funcionar como conto. Então a gente já publicou coletâneas de autoficção, já publicou coletâneas de relato, de crônicas. Essa é uma coletânea de contos, o título Contos Animais. Então é importante que os textos funcionem enquanto conto. E aí aqui no curso a gente trabalha bastante, né, no conceito de subtexto, que também é importante haver esse subtexto na história de vocês. Cada participante poderá enviar até 2 textos com até 3 páginas de Word, mas eu peço que os textos não tenham menos de 1,5 página. Aí o pessoal pergunta: "Marcelo, qual fonte, qual caractere, qual entrelinha?". Gente, não se preocupem muito com isso, abre o Word, sai escrevendo. Claro que vocês não vão colocar a fonte tamanho 8 para enganar aqui quem vai ler depois, e nem tamanho 15, 16 para também render o texto. Faz tamanho 10, 11, 12, normal que vocês usam aí, entrelinha 1,5, 1,15, não tem problema. Mas o importante é o espírito da coisa, né? O importante é que a gente não tenha textos muito longos que destoem dos demais e nem textos muito curtinhos que também destoem dos demais. A gente já fez coletâneas de mini conto, vai fazer outras no futuro, mas esta aqui é uma coletânea de contos, então eu peço que textos de 1,5 página, 2 páginas, até 3 páginas. Apesar de que vocês podem mandar dois, a gente vai escolher um texto por participante para publicar. Esse texto, então, vai ser lançado no livro, que a previsão de lançamento é 25. Não vou colocar aqui o mês no edital, a gente quer lançar em abril, possivelmente, mas eu não vou me comprometer com abril, porque coisas acontecem, né? Então, a gente pode lançar em março, abril, maio, mas a ideia é lançar primeiro semestre de 25. Os textos devem ser enviados em Word ou similar. Ah, não tem Word, posso mandar um arquivo .docs, posso mandar um RTF, não tem problema. Só não manda em .pages, que a gente não consegue abrir o .pages aqui, e também não manda em .pdf, que a gente precisa editar o arquivo. Então, se possível, mandem um arquivo aberto, o Word ou similar. Inclusive, em outros programas dá para salvar como .doc, tá? Então, se quiser salvar .doc em um outro programa, também é possível. E aí eu coloquei aqui fonte tamanho 11, espaçamento 1,5, mas como eu disse, isso aqui não é tão radical, é mais para que vocês tenham um parâmetro. Importante aqui é o prazo e a forma de envio. Vocês vão mandar para o meu e-mail, marcelospalding@gmail.com, e vocês vão mandar até o dia 31 de outubro de 24. Então, até 31 de outubro, os textos que forem recebidos serão considerados para participar da coletânea. Os textos recebidos depois disso, pode ser que a gente amplie o prazo, mas pode ser que não amplie. Depende muito da quantidade de textos já recebidos até o dia 31 de outubro. Então, tentem trabalhar, se organizar, dá tempo aí. Eu estou gravando isso no dia 19, vai no ar até o final de setembro, tem mais pelo menos um mês aí para produzir esse material. Os autores que nunca participaram de coletâneas da Metamorfose não são obrigados a fazer compra antecipada de livros. Isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes coletâneas viraram caça-níqueis e editora. A pessoa participa de uma coletânea, por vezes travestida de um concurso, aí quando ela é escolhida, ela tem que pagar lá R$ 200 para receber 2 livros. Não é o nosso caso. A gente faz, sim, pré-venda do livro para os autores que quiserem. Então, o autor pode comprar o livro por R$ 25, R$ 30, depende da quantidade de livros, e revender por 49, por R$ 50 na sua cidade. Mas mesmo assim, os autores que de repente participarem da coletânea, que são nossos alunos e não querem ter livros na pré-venda, eles não são obrigados. Eles também podem participar junto conosco da pré-venda anterior, que a gente manda o link para quem quiser adquirir, os leitores quiserem adquirir, mas não há esse desembolso, tá? A ideia aqui é que os autores possam aprender a fazer um livro, inclusive a parte da comercialização. Eu considero importante que o autor adquira lá 3, 4, 5, 10, 15 exemplares e depois revenda para o seu público, até para testar questão de envio, questão de divulgação, testar o próprio público. Muita gente gosta de fazer lançamento do livro, apesar de ser coletânea, por ser primeiro livro, muitos gostam de fazer lançamento na sua cidade, a gente dá apoio, manda convite. Tem vezes que os autores da cidade se reúnem para fazer um lançamento conjunto, enfim. Então, vocês têm essa liberdade com o livro de revender o livro, mas vocês não têm a obrigação de comprar uma cota determinada desse livro.
Agora sim, se alguém que está me assistindo já participou de outra das nossas coletâneas, pode participar de novo. Sim, pode. Mas aí tem uma cota aí de 5 exemplares a R$ 175, com frete incluído, porque muitas vezes os autores que já participaram queriam participar de todas as coletâneas e mandavam textos para 3, 4, 5, 10 coletâneas, e isso atrapalha um pouco quem está começando no curso. Porque quem está começando no curso vai ter um texto mais inicial, vai ter um texto que precisa de mais trabalho, então, ele precisa também ter espaço no livro. A gente precisa ter espaço no livro para quem está começando o curso. Logo, a gente não impede que ex-alunos participem, mas o ex-aluno que vai participar porque gostou do projeto, gostou do tema. Eu adoro animais, eu tenho um texto sobre animais muito legal, quero participar. Não tem problema, pode mandar o texto, ele vai ser avaliado como os demais. E caso seja selecionado, tem essa compra de 5 exemplares. Claro, a pessoa pode escolher comprar mais depois. Só que a gente pede pelo menos 5 para quem já participou de outras coletâneas. Então, para deixar bem claro, quem nunca participou de coletânea não precisa comprar nenhum exemplar se não quiser e pode comprar quantos quiser na pré-venda para revender depois mais caro. Quem já participou tem aquele mínimo de 5 e também pode, se quiser, adquirir mais exemplares depois. Lembrando, gente, que essa aquisição de exemplares, esses pagamentos, todos são feitos apenas lá na frente. Vocês vão mandar o texto vai ser lido por nós, vai ser comentado, vai ser selecionado. Nem todos os textos enviados são aceitos. A gente sempre responde dizendo por que não foi aceito, caso não seja aceito. Quando for possível, dá um prazo maior para a pessoa mandar uma nova versão. Mas quando o texto for selecionado, ele vai passar por um processo de edição, depois um processo de revisão, depois o livro é diagramado, aí a gente manda o boneco para os autores, e só no final de todo esse processo, quando o livro estiver na gráfica, é que a gente, então, vai fazer a cobrança do valor que vocês adquiriram na pré-venda, para que vocês possam também já fazer a pré-venda ou a venda para os autores de vocês. Certo? Esse edital está publicado em www.editorametamorfose.com.br/coletâneas 2025. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem, mandem e-mail, mandem WhatsApp, que eu terei prazer em responder para vocês. Eu cuido pessoalmente da edição das coletâneas, eu já não me envolvo pessoalmente na edição dos livros individuais da editora, mas das coletâneas sim, porque é um trabalho bastante grande, é um trabalho que ninguém faria se fosse ser remunerado por isso, pelo valor que a gente acaba conseguiria remunerar. Então eu me envolvo pessoalmente, eu gosto muito desse trabalho, eu acho que é uma parte importante da formação de escritores, que é o curso que vocês conhecem, o material multimídia que a gente tem bastante vasto, sempre em construção, também os grupos de escrita e, claro, os editais de livro individual e a coletânea. Tá bem? Para dar alguma dica antes de acabar o nosso vídeo aqui sobre os contos animais, eu diria para vocês terem um personagem interessante. Então, pensem primeiro num personagem. Que animal é esse? Quem é esse animal? Por que ele vai se escrever um conto sobre ele? Pensem também num conflito bem específico, bem pontual. E não adianta eu pensar que a minha história vai ser sobre um jacaré que tem medo de água. Tá bem, mas para este conto, qual vai ser a história? Ah, neste conto, tem vários jacarés no rio fazendo bullying com ele e ele não tá precisando entrar na água, mas ele tem medo de água. Então, esse é o conto, é esse momento em que ele sofre bullying dos outros jacarés. Percebam que o conto é a história de um conflito. O conto não é a história de um personagem. Tem uma frase que diz que a novela é a história de um personagem, o conto a história de um conflito e o romance a história de um assunto. Então, pensa no personagem, foquem no conflito dele para este conto. E depois, na hora de escrever o texto, é importante pensar no final. Inclusive, eu gosto de pensar no final antes de escrever o texto. Pensar no personagem, no conflito daquela história e no final. Porque num conto, toda linha converge para o final. É possível a pessoa ir escrevendo e pensar no final ao longo do texto? Até é possível. Mas, em geral, ela precisaria depois voltar para começar de novo e aí sim reescrever o conto pensando naquele final. Então, essas são as 3 dicas rápidas. Claro que o pessoal tem várias outras dicas, sugestões aqui no curso, né? Mas essas dicas rápidas pensando nessa nossa proposta. Pensa personagem, pensa um conflito para o personagem neste conto e aí pensa no final deste conto especificamente. E se quiserem me mandar essas perguntas antes de mandar o conto, fiquem à vontade também, especialmente antes do prazo, claro, do dia 31 de outubro. Certo, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Quem não for nosso aluno quiser conhecer o curso, convido de novo a acessar o www.formaçãodescritores.com.br. Aqui no canal, toda quinta-feira, ou quase toda quinta-feira, temos uma live às 18 horas. Venham aqui também interagir comigo, interagir com nossos convidados. E também no canal postamos vídeos semanais de conteúdos
que vem lá da formação, conteúdos extra, conversas com nossos alunos e professores. Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!